Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos cumprir uma tarefa que é acompanhar o que está acontecendo nessa semana, nesses dias, no Rio Grande do Norte. Nós vamos tratar do tema o crime e o terror no Rio Grande do Norte. Desde o dia 14, isto é, há uma semana, tivemos mais de 259 ataques, incêndios de ônibus, ataques a repartições públicas, bloqueio de ruas, uma violência generalizada que atemora todo mundo. E nós queremos entender o que está acontecendo nessa situação e se isso é uma expressão do que está acontecendo no Brasil ou se está circunscrito ao Rio Grande do Norte. Para falar sobre isso, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar a Juliana Mello. A Juliana Mello é antropóloga, é doutora em antropologia e professora associada do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação na Federal do Rio Grande do Norte. É vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Cultura, Identidade e Representações Simbólicas, onde fomenta a linha de pesquisa Cidade, Violência e Direitos. É membro da diretoria da ANPOX e integra o Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal da Associação Brasileira de Antropologia. Ela é também pesquisadora do Laboratório de Gestão de Políticas Penais e do Observatório da Violência. Aliás, um bom nome. Né? Muito obrigado, Juliana, por estar aqui com a gente. É sempre importante contar com quem está fazendo pesquisa, que conhece bem o território e que pode nos ajudar a compreender essa situação. Muito obrigada. Quero apresentar para vocês também José Luiz Raton. José Luiz é sociólogo, é doutor, é professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi pesquisador visitante da Universidade de Amsterdã, é coordenador do NEPS, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da Federal de Pernambuco. Tem vários livros publicados e o mais recente é Crime, Polícia e Justiça no Brasil, publicado pela Contexto, que saiu esse ano já, né? Queria também agradecer muito a sua presença aqui, a sua disposição em colaborar com o nosso debate. Bom dia, é um prazer estar aqui. Ótimo. Então, eu quero perguntar para vocês, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Que violência é essa? Que origem tem isso? Juliana, você pode explicar para a gente melhor o que está acontecendo? Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês nesse espaço, né? Bom dia a todos. É uma pergunta difícil, né? Complexa, né, Silvio? Mas eu vou tentar traçar algumas linhas, né, que eu estou interpretando a partir da minha inserção, né, no Rio Grande do Norte desde 2010 e de um processo de acompanhamento de famílias de presos, sobretudo a partir de 2017, né, após o massacre na prisão estadual de Alcaçuz, na ocasião em que 27 pessoas oficialmente reconhecidas, né, pelo governo foram assassinadas, pelo membros do PCC, primeiro comando da capital, né, e a gente tem ainda uma lista de desaparecidos, né, inconclusa. Então, eu queria dizer inicialmente que esses ataques eles não são novidades, infelizmente, não é novidade, né, infelizmente, para o público potiguar. De 2016 para cá, essa pelo menos é a terceira grande onda de ataques, né? E a gente, nesse intervalo, a gente também teve várias salves que circularam pela cidade, ameaçando de ataques, mas esses ataques não foram cumpridos, né? Talvez até por isso tenham se pensado que agora eles não iam ser efetivados. E grande parte desses ataques está vinculado, embora isso tenha a tendência de ser desvirtuado, principalmente pelos agentes de segurança pública locais, pelo Ministério Público, né? Mas estão sendo, quase todos esses ataques, eles são vinculados às demandas, né, por melhorias no sistema prisional potiguar. A gente sabe que o sistema prisional brasileiro como um todo é marcado por graves violações de direitos humanos, né? No entanto, o estado do Rio Grande do Norte ele ainda consegue ter um grau de crueldade acentuada, né? E isso se efetivou
principalmente a partir de 2017. Né? Então, é importante pensar, por exemplo, no massacre de Alcaçuz como um marco importante para entender esses eventos, né? E também na consolidação do crime organizado como um todo no Estado. Né? Eu vou falar muito brevemente, tem outros especialistas, né, mais adequados para falar sobre o PCC, por exemplo, como a Camila Dias, né, mas o PCC ele tem um projeto de expansão nacional, ele chega no Rio Grande do Norte mais ou menos em 2002, né, mas se estabelece de uma forma bastante invisibilizada, tentando fazer alianças, né, com a massa carcerária local. Em 2006, ele fica mais presente, né? No entanto, desde o início, existem uma série de questões, né, que vão marcar uma rivalidade entre as duas facções. Né? Então, por exemplo, em 2013, acontece um assassinato de uma pessoa vinculada que era considerada pelo crime local. Ela foi assassinada brutalmente a partir de uma ordem vinda de São Paulo. Isso gera uma revolta muito grande dentro do sistema prisional, e aqueles que eram membros, né, do PCC rasgam a camisa, entre aspas, e criam o Sindicato do Crime, questionando que eles eram covardes, porque tinham matado covardemente essa pessoa considerada, dizendo também, tentando barrar um projeto expansionista do PCC no Estado, né, dizendo que quem manda aqui no crime do Rio Grande do Norte somos nós, e também questionando, por exemplo, as mensalidades cobradas pelo PCC para, teoricamente, ajudar, né, com advogados e com a família quando esses bandidos, entre aspas, são presos. Né? Então, você tem esse contexto que vai resultar no massacre de Alcaçuz, né, nesse assassinato, e a partir daí a gente tem uma reconfiguração nas dinâmicas criminais da cidade. Uma guerra que sai das prisões, vai para as ruas do Rio Grande do Norte como um todo, de Natal. Então, a gente tem verdadeiras tomadas de bairro. Então, por exemplo, o bairro do Mosquito era um bairro que tinha a presença do PCC. Esse bairro é invadido por soldados, né, do Sindicato do Crime, tomado, e hoje a gente tem um deslocamento, uma presença bem diluída do PCC no Estado, e mais concentrada, por exemplo, na região de Mossoró, mais na fronteira do Ceará. Então, você tem toda essa configuração, e uma decretação, né, de um estado de rivalidade máxima entre PCC e Sindicato do Crime. Acho que esse é um momento importante, porque a partir daí também o governo reage, né? Como é que o governo vai reagir? Com prisões, apreensões de drogas, de armas, né? E também com o recrudescimento das práticas dentro do sistema prisional. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai assistir a uma série de reformas. O governo do Estado ganhou muito dinheiro, inclusive, né, com reformas na prisão de Alcaçuz, que é a maior do Estado, né, e aumentou, por exemplo, o grau de segurança dessa prisão. Hoje, por exemplo, antes do massacre, Alcaçuz era considerada como um queijo suíço. Os presos saíam de lá, relatam-se, né, que com 20 mil você comprava uma fuga, você tinha celular. Hoje você não tem essa realidade. Foi feita uma reforma que você não tem nenhuma tomada em nenhuma cela, por exemplo, de modo que, se entrar um celular, ele não tem como ter uma continuidade no tempo de ser utilizado. Aconteceu isso, só para eu concluir, desculpa, já vou fechar. Além isso, provocou também um recrudescimento muito forte no modo de gestão das políticas penais, e desde então, como eu acompanho as famílias, várias torturas têm sido denunciadas, sem que tenham ecos, né? Então, são violações graves de direitos humanos que estão sendo feitas de forma legal e pacífica, né? Indo aos órgãos públicos e, ao mesmo tempo, fazendo cultos e passeatos, e elas não têm eco. Né? E hoje eu entendo esses ataques como se fosse resultado dessa situação insustentável, né? E que vem tendo uma continuidade no tempo, e que é resultado de uma política de omissão do próprio Estado em relação a essas violações que são sucessivamente denunciadas e não tratadas de modo eficaz, de modo a coibi-las. Desculpa se eu falei muito. Muito obrigado. Eu acho que já começa a dar uma pista de como é que estão as coisas, né? Mas, Zé Luiz, eu estou olhando para isso, eu estou lendo nos jornais, por exemplo, que essas mobilizações são contra as torturas, contra os castigos, em defesa de uma comida não estragada nos presídios. Isso é reivindicação por política pública, não é? Nós teríamos uma dimensão desse movimento como uma pressão para mudar as políticas públicas? É desse jeito?
Você está sem som. Silvio, Juliana, acho que Juliana fez um quadro muito interessante da questão do Rio Grande do Norte, que nos permite compreender uma parte das variáveis envolvidas, e é preciso que a gente compare isso com outros lugares do país para a gente poder pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte carrega uma especificidade, que é natural, né? Tem uma dependência da trajetória do próprio Rio Grande do Norte, e aí dos atores coletivos envolvidos nesse processo de produção deste tipo de violência, mas é preciso entender a natureza do sistema prisional brasileiro e como é que esses eventos dos últimos dias eles se inscrevem num processo de longa duração relacionado às políticas de segurança, às políticas penais, às políticas de drogas no Brasil como um todo, aos mecanismos de superencarceramento, aos mecanismos de produção de formas de aprisionamento que favorecem o surgimento de grupos armados dentro e fora das prisões, o despreparo das organizações do sistema de segurança para lidar com essa questão do ponto de vista da garantia de direitos, ao mesmo tempo em que a ordem é garantida, mas sob o prisma da lei, que, né, a lei é fundamental e a lei significa garantia de direitos, integridade física, direito à vida, não tortura para todas e todos não encarcerados ou encarcerados, e efetivamente nós temos digamos assim, uma dimensão estrutural que precisa ser pensada para a gente entender eventos dessa natureza que já aconteceram em outros estados do país, né? Eventos dessa natureza que já aconteceram dentro de unidades prisionais, seja no Amazonas, seja no Maranhão, seja em Pernambuco, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, seja no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que pensar que esse não é um problema apenas do Rio Grande do Norte. Mas Juliana conseguiu, com brilhantismo, descrever, né, os contornos das principais questões relativas ao Rio Grande do Norte. E aí nós temos que entender também a natureza do funcionamento das prisões como organizações, né? E essas organizações, que num Estado democrático de direito, como se pretende no país, né, ou pelo menos do ponto de vista retórico está colocado, exige dos agentes da lei, dos agentes da área de segurança pública, um tipo de comportamento que, historicamente, aí eu não estou falando de um momento ou de outro, mas que, historicamente, tem se consolidado de uma forma independente dos governos e das orientações políticas dos governos num determinado momento. E é importante entender que, quando a gente fala dos agentes da lei ou dos agentes estatais, para a gente ser mais preciso, né, isso vai envolver os executivos estaduais, isso vai envolver o Poder Judiciário estadual, isso vai envolver o Ministério Público estadual, a Defensoria Pública estadual, mas também no nível federal. Porque, por exemplo, nós temos unidades prisionais federais, o Rio Grande do Norte tem uma, que é em Mossoró, e nós temos que pensar isso tudo como sistema, né? Porque pessoas aprisionadas são deslocadas a partir de considerações feitas no nível do judiciário para prisões federais, e os motivos de transferência nem sempre são claros, nem sempre estão disponíveis do ponto de vista de critérios universais, e isso afeta, obviamente, as relações entre grupos, enfraquece grupos, fortalece grupos, e aí, efetivamente, quando a gente está falando de políticas penais, a gente tem que pensar, e aí, tentando muito mais complementar e discutir o que Juliana trouxe, que existe uma economia política e uma economia moral associada a esses casos, né? Então, a gente tem que pensar quem ganha e quem perde do ponto de vista de hierarquias dentro e fora da prisão. Nós temos que pensar quais são as moralidades vigentes, né, e a relação disso com essas disputas, não só entre grupos, como Juliana mostrou, mas também com setores das organizações policiais. E aí eu estou pensando a Polícia Penal, eu estou pensando nas polícias militares, na relação da gestão formal e informal dessas unidades prisionais, porque uma coisa que a gente precisa perceber é que, por mais que se afirme em qualquer estado do país
em qualquer unidade prisional que a gestão das prisões ela é feita apenas com as dimensões da lei, da formalidade, a gente sabe que nenhuma organização, e não é prisional apenas, mas especialmente as organizações prisionais, ela não é feita sem a participação de todos que estão envolvidos. Só que esses processos, como são processos não transparentes, são processos que são pactuados por alguns atores que depois são substituídos, por pessoas que são transferidas, sejam elas diretores de presídio, sejam elas lideranças de grupos armados que estão dentro ou fora das prisões. Isso cria, digamos, padrões de equilíbrio muito instáveis e muito contingentes. E aí, efetivamente, conectando isso com essas dimensões estruturais com as quais eu comecei minha fala, superencarceramento, pouco espaço, comida de má qualidade, denúncias de torturas, elas podem estar associadas, ou não, mas podem e normalmente estão associadas com interesses econômicos de grupos considerados criminosos dentro e fora das prisões. Então, essas coisas não se excluem, elas estão articuladas. Só que, do ponto de vista da coordenação desse processo, mesmo no momento em que vivemos, em que a ideia do monopólio legítimo do Estado, do controle da violência, ela não é só estatal, cabe ao Estado estabelecer os parâmetros, e os parâmetros éticos, os parâmetros valorativos, as formas de atuação que possam efetivamente controlar e prevenir a violência para todas e todos dentro das prisões e, ao mesmo tempo, sinalizar para todos os atores, inclusive os atores estatais, que o uso da violência ele tem que ser feito, no caso do Estado, sob o manto da lei e de forma proporcional, e apenas em situações em que isso é preciso para garantir a vida, a integridade física, a dignidade de todas e todos, e, ao mesmo tempo, sinalizar para os outros atores envolvidos no campo da ilegalidade, ou das ilegalidades, ou dos ilegalismos, ou no campo do que se chama, se utiliza, né? Chamado de criminalidade urbana, violenta, o que quer que seja, uma sinalização de que o direito à vida dos cidadãos comuns, dos cidadãos que estão aprisionados, das próprias pessoas que estão envolvidas em atividades criminosas, ele deve ser garantido seguindo parâmetros do Estado de Direito e da democracia. Então, é preciso... Deixa eu entrar? Está ótimo. É que você está abrindo uma janela de discussão que é o papel do Estado, e eu quero entrar nisso. Mas antes, eu queria perguntar para a Juliana. Juliana, que diferença você vê entre as manifestações, por exemplo, que nós estamos assistindo em Paris hoje em dia, em que está havendo incêndio de veículos, que está havendo protestos mais radicais, e essas manifestações do Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte? Tem a mesma natureza de reivindicação por política pública? Como é que você vê isso? Silvio, você me fez uma pergunta bastante complexa, né? Eu queria até... eu acho que, por um lado, sim, são demandas, eu acho que a gente tem que entender que são demandas legítimas, embora a gente não possa concordar com a violência, nem justificá-la, nem romantizá-la, né? Mas, um caso ou outro, nós estamos lidando com demandas que são demandas justas e que estão tentando ser vendidas como se fossem simples regalias, né? E como se uma conversa, no sentido de ter uma investigação mais apurada sobre as violações que acontecem, que são denunciadas no sistema, como se fosse um enfraquecimento do Estado, né? E eu vejo justamente como um contrário, né? Eu acho que a gente rompe essa espiral e diminui o poder das facções justamente tentando diminuir essas violações, né? E assim a gente pode diminuir o poder das facções. Mas é complicado porque em Paris e na França, eu acho que as situações encontradas no Brasil, e o Raton colocou muito bem a questão estrutural, o Brasil como um todo, o sistema prisional como um todo é marcado por graves violações, né? Mas eu acho que seria impossível você pensar aqui na França de você entrar numa cela em que 40 pessoas ocupam o lugar que cabe para 6, e que nessas 40 pessoas, todas estão com hematomas de tortura, ou com balas de borracha, ou com as duas coisas juntas. Eu acho que isso não ia ser tolerável, né? O Brasil é um país muito violento, a gente naturaliza muito, e eu acho que as condições prisionais que a gente tem hoje, para muita gente que está nos ouvindo hoje, a gente não consegue imaginar um cachorro passando por essas situações, e são as situações que a gente vê. E no Rio Grande do Norte, com um requinte, que eu acho que é muito importante a gente refletir,
porque a gente tem uma grave omissão dos agentes fiscalizadores do próprio Estado, né? São denúncias recorrentes, são denúncias legais, e acaba que a violência é uma forma de expressar e de ecoar esse grito, é um grito de ódio, né? E ao mesmo tempo que mostra várias contradições. Quais as contradições? Por exemplo, uma facção criminosa, ela está reivindicando que a lei de execução penal no Brasil seja cumprida, minimamente cumprida. Eles sabem que integralmente a lei não vai ser cumprida, né? Então, por exemplo, eu tenho vários alunos presos, eu já fiz uma pergunta para 24 deles, né? Eu perguntei: se você fosse o juiz, você se condenaria? Todos eles são punitivistas, né? Todos eles falaram que sim, que eles precisam pagar pelo erro. Mas pagar pelo erro, por exemplo, não significa ser obrigado a tomar água sanitária nem abraçar uma pessoa que está contagiada, que está contaminada com tuberculose em fase de contágio. Então, é isso que a gente está vendo no Rio Grande do Norte e que está sendo visto, né, como se fosse apenas uma demanda por regalia, por não dignidade, e não por dignidade, e isso você encontra no Rio Grande do Norte como um todo, né? Aqui os conflitos, eles estão usando a violência para mostrar o conflito em relação à reforma da aposentadoria na França. Eu acho que tem um grau, às vezes, de cidadania maior, inclusive, porque esse grito do sindicato do crime, que eu vejo como um grito, né, como uma estratégia para tentar fazer com que as suas denúncias elas consigam chegar mais longe, ainda que muito rapidamente, porque logo a mídia vai esquecer disso, vai continuar tudo a mesma coisa, né? Mas são estratégias que são como um tiro no pé deles, né? A gente não sabe efetivamente se são eles, porque tem muitas notícias falsas, tem muitos grupos que se apropriam dessa situação, mas tudo está indicando, por exemplo, que está acontecendo ataques, por exemplo, nas periferias. Então, casas sendo queimadas, mercadinhos, farmácias populares. Então, a população está contra eles, né? Então, a população brasileira já não é sensível a essa causa, está contra eles. Embora eles queiram mostrar a vitalidade, né, através da arma, de uma concepção de virilidade violenta, enfim, não cabe aqui um adensamento maior sobre isso, como aconteceu das outras vezes, eu tenho certeza que eles sabem que eles vão ser sufocados, brevemente. E provavelmente, se a gente acompanhar os jornais daqui a algumas semanas, talvez não na próxima semana, nos próximos meses, a gente vai ver que vai ter um aumento de homicídios nas periferias. Só para concluir, se não tiver um monitoramento na prisão, as práticas de tortura elas vão aumentar, né? Então, são estratégias que não são totalmente eficazes, mas que se colocam, né, como se fosse a única linguagem possível. Essa linguagem possível é a da violência. Mas eu quero chamar a atenção que o Estado alimenta essa violência e eles estão justamente apontando para essa violência, porque ele está falando: o que eu quero é que os direitos sejam assegurados. E isso não é, e o Estado ele fere esses direitos o tempo todo, né? E esse é um grito de ódio que transborda. Desculpa. Não, tá ótimo, é isso mesmo. José Luiz, Posso fazer um complemento? Sim, claro, mas deixa eu colocar para você uma questão, você complementa tudo, né? Que Estado é esse que trata o cidadão brasileiro desse jeito? Quer dizer, quando esses conflitos emergem assim e as denúncias aparecem, você vê uma situação inumana dentro das cadeias, das prisões. E isso tem que ter a concordância da justiça, da polícia, de segurança, do governador. Você acha que todo mundo pensa igual, que deve massacrar os pobres nas cadeias, nas penitenciárias? Então, por favor, Zé Luiz. Então, eu vou tentar dar um pitaco, viu, Juliana, na pergunta que o Silvio fez para você, para poder pensar algumas questões de forma comparada. Então, o sistema prisional francês, ele é considerado o pior sistema prisional da Europa, né? Eu vou tirar o foco das manifestações, mas é o pior sistema prisional da Europa e a União Europeia recorrentemente aplica multas à França por conta das condições do sistema prisional francês. A gente sabe, e parte dessas manifestações que a gente está vendo, como parte do que está acontecendo, né, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, tem a ver seguramente com a forma absolutamente diferenciada com que o Estado, através das suas diferentes agências, trata distintos tipos de pessoas. Então, nós temos que pensar nos moradores dos banlieues,
nós temos que pensar no acesso à saúde, nós temos que pensar no acesso à educação na França, e nós temos que pensar como é que a polícia entra ou não entra em alguns dos banlieues das grandes cidades francesas. Né? E temos que pensar, eu estou fazendo, obviamente, uma especulação informada, mas é uma especulação informada, baseada em evidências, sobre a natureza da revolta, das rebeliões ou dos movimentos que estão acontecendo na França nesse momento, e que se confundem muitas vezes com a forma de atuação, por exemplo, das polícias, ou com a discricionalidade do sistema de justiça, aprisionando certos tipos de pessoas em situações que não aprisionam outros tipos de pessoas. Né? Então, isso vale para o caso brasileiro também. Né? Nós temos que pensar isso para o caso brasileiro. Acho que o debate sobre o Estado e a concepção que o Estado tem, né, ou as diferentes facetas do Estado em relação a quem está sendo aprisionado, as formas de aprisionamento, a ideia de quem tem direitos e quem não tem direitos. Então, nós temos que pensar que, de alguma forma, eu estou tentando fazer uma reflexão de mais longo prazo para poder chegar no nosso caso aqui. Do ponto de vista geral, e eu já estive dentro de governos, né? Eu já estive aconselhando governantes na construção de uma política pública, eu já fiz consultoria para outros governos em que eu sugeria valores, estratégias e práticas em relação ao que pode ser feito, considerando o estado atual, né, da situação que nós estamos colocados cronicamente há muitos anos. É que nós temos que pensar que a situação de violência no sistema prisional ela é uma situação de violência crônica, intolerada. E ela é tolerada por amplos setores da população, inclusive as pessoas que são objeto no sentido direto, são objeto, literalmente, deste tipo de política penal em que os pobres, as pessoas pobres e negras, elas conhecem o Estado através da aplicação da forma mais brutal de direito penal e do direito processual penal. Então, é importante perceber que aquilo que está na lei ainda é exacerbado. Some-se a isso uma concepção de que governantes, pensando apenas em pesquisas, trackings, acompanhamentos das suas, digamos assim, de padrões de aprovação, guiam suas ações para formas muito limítrofes, digamos assim, de afirmar direitos por um lado e deixar terceirizar a política de segurança ou a política penal, deixando para os atores repressivos, coercitivos, estabelecer os mecanismos de ordem de sempre, e que são herdados de outras épocas do Brasil, né, de construção desse país, que envolve, obviamente, o controle das populações escravizadas, o controle das populações pobres, moradoras das periferias, controlar a prisão para parte do Estado, setores do Estado brasileiro, em todos os níveis, no Judiciário, no Ministério Público, nos executivos estaduais ou federal, envolve o controle das periferias, o controle dos pobres, estabelecimento de mecanismos autoritários, estabelecimento de mecanismos absolutamente violentos que provocam, como Juliana disse, reações, né? Podem provocar, porque a pergunta que se tem que fazer muitas vezes é por que nós temos tão poucas reações violentas. Considerando que a situação crônica de afirmação de políticas públicas, ela tem repercussão sobre uma ideia de justiça, uma ideia do que é aceitável nesses espaços. Então, eu vou dar um exemplo que a minha pesquisa mostra e que tem a ver com o que acontece dentro e fora das prisões. Os mercados de drogas no Brasil, eles são policiados de forma diferente, considerando as classes sociais. Homicídios nas áreas periféricas normalmente são pouco investigados, mas as polícias e, por consequência, o que vem das polícias e vai para o Poder Judiciário, eles são super policiados se a gente considerar o uso de substâncias ilícitas. Então, as polícias entram de forma violenta, causam distúrbios em mercados de drogas. Eu não estou fazendo apologia nenhuma de droga, eu estou apenas reconhecendo o que está acontecendo. Mercados de drogas potencialmente
pacíficos podem sofrer um conjunto de problemas disruptivos quando a polícia entra neles. Porque a polícia gera dívida, porque ela gera dívida, porque a lógica da apreensão e do todo tipo de apreensão, ela é potencial propulsora de dívidas que geram acertos de contas, que geram guerras, que geram invasões. Estou só tentando mostrar como é que isso tem a ver com aprisionamento, como é que isso tem a ver com aumento da violência, como é que isso tem a ver com conexão entre grupos. E setores das organizações policiais, repito, setores, estabelecem acordos locais que muitas vezes permitem que um policial seja bonificado por apreensão de drogas e, ao mesmo tempo, receba de grupos armados que dominam mercados de drogas no território uma parte do que é vendido, garantindo uma espécie de realização de interesses de natureza econômica e de garantia de processos de afirmação de poder nesse espaço. A mesma coisa acontece dentro da prisão. Isso que acontece dentro... E eu estou falando de prisões do Brasil todo. É preciso não se iludir que as cantinas, aonde se dorme e não se dorme nas prisões, a qualidade da comida diferenciada dentro das prisões. Quem vai ajudar a governar as prisões? O chaveiro, o faxina, o equivalente a isso, é um mecanismo de escolha de lideranças prisionais e das direções prisionais que geram mecanismos arbitrários, discricionários, não transparentes, de governança do que acontece dentro das prisões, o mercado do sexo, o mercado da entrada de substâncias lícitas ou ilícitas, a entrada de alimento, tudo isso gera mercado, digamos assim. A lógica, eu vou chamar entre aspas, neoliberal ou hiperindividualista, ela vai permear tanto o fornecimento do bem público, segurança, fora e dentro das prisões, quanto as lógicas dos mercados dentro e fora das prisões que estão conectados. Então, a gente entender isso, a gente entende, é preciso entender também a formação de, digamos, de uma percepção da ideia de bandido, de controle do bandido, que sempre diz respeito ao outro, e do não reconhecimento da alteridade. E esse não reconhecimento da alteridade, é importante perceber isso, que isso passa a ser um traço quase que cultural, ele significa pensar que todo aquele que não está próximo de mim e que comete esse tipo de ato, de mim no sentido geral, né, ele é considerado bandido criminoso. Mas aqueles que estão perto de mim, e aí classe social vira um filtro, né, para isso, cor da pele vira um filtro, percepção, né, étnico-racial. Todo aquele que está perto de mim é alguém de bem, alguém que não é bandido, é um bom menino. E aí, efetivamente, eu vou concluir voltando ao argumento que eu comecei. Se a gente vai para as camadas médias, os mercados de substâncias são absolutamente pacíficos. Por quê? Porque qualquer homicídio é investigado quando acontece. E, do ponto de vista da política de drogas, as polícias ou o judiciário não têm interesse ou não têm exercido capacidade de fazer investigação, processamento de uma forma universal que garanta uma sensação para a sociedade de que todos serão tratados de forma igual. E aí, efetivamente, além disso, as pessoas das camadas médias têm acesso à justiça que as pessoas das camadas populares não têm acesso. Então, efetivamente, a possibilidade de realização de acertos por fora da justiça estatal e pública aumenta muito mais do que nos espaços de classe média. Então, nós temos que construir aqui a lógica do sistema para entender o microponto como é o Rio Grande do Norte agora. Ou podia ser Pernambuco, ou podia ser São Paulo. Deixa eu entrar. Sim. Está muito bom, porque vocês estão ajudando a gente a compreender o que se passa, né? Mas eu fico com uma questão que eu vou colocar para a Juliana. Juliana, a gente sabe, por exemplo, quando está se tratando da apropriação do aparelho do Estado pelo crime organizado, de que você tem parlamentares que estão vinculados aos crimes, às organizações criminosas, que você tem, eventualmente, juízes que estão também assim articulados, que nós temos muitos policiais articulados com isso, recebendo para garantir a livre circulação desses criminosos e o seu comércio, né? O Estado perdeu o monopólio da violência e perdeu o monopólio de controlar essas políticas?
Silvio, até querendo fazer recuperar um pouco a outra questão também, só para colocar a questão da França ainda. Eu estou fazendo pós-doutorado aqui, mas meu tema é outro, né? E concordo com o Raton rapidamente, né? Que a França é um país extremamente punitivista e o foco são os imigrantes, né? E tem uma tensão muito grande que eu percebo muito aqui no dia a dia entre árabes e africanos. E é um país muito tenso. Eu acho que se não tivesse tantos recursos, aqui seria muito mais violento. Mas eu acho que a gente também tem que atentar para um nível de cidadania maior, né, do que no Brasil. E eu quero falar, assim, por exemplo, no Rio Grande do Norte, por exemplo, o perfil da maior massa carcerária, por exemplo, são pessoas com pequenos crimes patrimoniais e muito vinculados à questão das drogas, né? Eu tenho 2 alunos, por exemplo, que estão presos, pegaram 9 anos de prisão, passaram por muitas torturas no sistema prisional com 20 gramas de maconha. Então, acho que isso precisa ser colocado. Eu e o Raton já trouxe aí essa dimensão, porque a gente tem a lei de drogas, né, de 2006 ou 2016, agora me confundi, 2006, ela não estabelece uma quantidade. Então, a gente tem uma justiça muito seletiva e que, justamente, como o Raton colocou, para determinados grupos, 20 gramas de maconha é considerado tráfico e associação criminosa também, né? Então, acho que tem essas questões aí. Mas a gente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de 10 presos, por exemplo, 7 não têm um primeiro grau completo, né? Então, eu tenho alunos que falaram, eu estou trabalhando, projetos de extensão numa PAC, que é um modelo de prisão restrito, que conta com voluntariado e tenta aplicar um pouco mais a lei de execução penal. Não estou dizendo que é a solução, mas que ele tenta ser mais próximo da lei de execução penal. E eu tenho alunos que falaram, professora, a primeira vez que eu peguei no livro foi com você. Professora, antes de estar aqui numa PAC, porque a questão do trabalho é essencial e do estudo é essencial ali, eles falam, professora, antes eu não sabia viver de outra coisa que não fosse do crime, agora eu sei fazer móveis, eu posso sustentar minha família. Então, acho que a gente tem que começar a pensar que esse modelo de sistema prisional, ele não mata o criminoso, ele mata a pessoa e cultiva num caldo de ódio, né? Esse bandido, ele vai sair de lá muito pior. E também, Silvio, trazendo aí para as questões que você colocou, a gente nunca pode pensar o crime organizado sem a participação do Estado, né? Eu vejo, por exemplo, que agora, assim como, por exemplo, uma das demandas dos presos do Rio Grande do Norte é que volte a ter visita íntima e entrada de alimentos. Lá no Rio Grande do Norte não existe esse sistema de cantina também, né? E isso está sendo visto como um absurdo. Eu já acompanhei passeatas das mulheres, né? Eu já fui com elas num fórum, e elas falando que queriam ter visitas íntimas, e o juiz falou, vocês nunca mais vão ter visita íntima se depender de mim. Por quê? Porque os maridos de vocês prostituem vocês. Não estou querendo entrar nessa dimensão, mas as mulheres que estavam comigo ficaram extremamente ofendidas com aquilo, né? E disseram, inclusive, que você tem uma conduta muito forte, você nem olhar, por exemplo, a mulher do outro, né? Quando você está passando, você olha para baixo. E o juiz virou para elas e falou assim, então por que você... Olha, vocês estão pensando em sexo por quê? Vocês são vagabundos? Vão lavar um monte de roupa que é melhor para vocês. Então, é esse tipo de violência que a gente está lidando o tempo todo, né? Com o argumento de que é segurança. E aí diz, não tem previsão legal para as visitas íntimas, mas acontece, a maior parte do Brasil, no Rio Grande do Norte, não acontece, né? E assim, a família é um elemento de pacificação dentro do sistema. Uma das demandas dos presos agora é o melhor tratamento, por exemplo, com a família. Isso é o tempo todo, né, negado, né? E então eu vejo, por exemplo, a cumplicidade do sistema judiciário. A gente tem um comitê estadual de combate à tortura que parece que que não tem um poder de monitoramento, né, tal como ele deveria ter. O judiciário, quando eu pessoalmente já levei um abaixo-assinado de 300 famílias para o STF, denunciando as torturas em 2017. Né? E para as famílias assinarem um abaixo-assinado é muito perigoso, porque, por exemplo, se eu sou uma mãe e tenho uma mãe e eu assino lá, eu sei que meu filho vai sofrer as consequências lá dentro. E essas mães me falaram assim, olha, eu prefiro, meu filho está apanhando tanto lá dentro que ele vai morrer. Eu sei que com esse abaixo-assinado ele vai continuar apanhando, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, esses ataques, por mais paradoxal, sem querer romantizar as facções, me solidarizando com a sociedade potiguar, eles são um grito para ecoar essas violações e para chamar o Estado que ele deve zelar pelos direitos dos quais ele é guardião, né? E o sistema prisional do Rio Grande do Norte é um barril de pólvora. Infelizmente, esse barril de pólvora está no Brasil como um todo.
Mas no estado do Rio Grande do Norte, ele está sendo como é um caldo do diabo, né? Sendo cozido há pelo menos 5 anos, sem escuta. Então, a violência ela acaba sendo uma coisa. Agora, os agentes públicos, o judiciário, os órgãos que não são fiscalizadores, né? No judiciário tem uma obrigação de monitorar o sistema. A gente tem o Comitê Estadual de Combate à Tortura. Claro que é muito complicado, Natal é pequeno, a gente tem uma série de parentelas. Eu sou de Brasília, cheguei em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2010. Tenho dificuldade ainda de perceber como é todo um sistema, talvez, não sei se em Pernambuco é assim, mas tem todo um sistema de parentelas ali que inclui não só os bandidos, entre aspas, mas próprios membros do judiciário, policiais penais. E é muito difícil você conseguir sair dessas estruturas, né? Mas o Estado participa o tempo todo, e não só o Estado, nós como sociedade. Né? Enquanto a gente não romper com uma ideia de justiça associada à punição e a gente ficar só nesse nível, porque a gente acha que é punir, né? Quanto melhor, quanto pior uma prisão, parece que o brasileiro tem um prazer em relação a isso e uma rejeição a qualquer tipo de melhoria no sistema prisional, né? Só que é justamente o contrário. Quanto mais terríveis as nossas prisões, mais as organizações criminosas se fortalecem, mais a violência transborda. E a gente não tem que ficar supondo, né, apesar das limitações, apesar das fragilidades, etc., a gente não tem que supor que esses grupos eles vão continuar apanhando sucessivamente, né, e que eles vão ficar quietos e bondosos e cordiais e serem gentis. Né? Inclusive, eu acho que é muito importante falar que, além de dizer que as demandas deles são regalias, né, por agentes do Ministério Público e agentes de segurança, há também uma ideia de que tem gente que está querendo dizer que esses ataques são para atacar o governo, que é um governo petista. Né? Eu acho que, quando você traz essas coisas à tona, paradoxalmente, no governo petista, é muito importante, justamente no governo petista, cuja base, idealmente, deveria ser mais humanista, né, que se investigue isso. Um governo que investiga essas violações, ele vai se transformar num governo mais forte em sua base humanista. E eu acho que isso tem que ser colocado. Então, são muitas informações equivocadas e uma violência sem fim, né, do qual todos nós participamos, que a gente tem que descer. Quem é punido? Né? Quem é punido? Quem é punido não é o criminoso de colarinho branco. Né? Quem é punido não é o filho da desembargadora que estava com 39 quilos de maconha. Quem é punido são justamente o que o Atom colocou, né? São esses miseráveis, a gente faz esse controle do miserável e a gente não os reconhece como seres humanos. A gente fica com mais dó com o brasileiro, infelizmente, com um cachorro submetido a situações, por exemplo, de espancamento, de privação à água alimentar, do que os teóricos bandidos, mas esses bandidos voltam para a sociedade, voltam mais violentos, o crime organizado se fortalece, e a gente, como sociedade, a gente acaba todo mundo refém. Então, melhorias no sistema prisional implicam numa sociedade mais pacífica. É isso que a gente precisa pensar, é esse caminhar. Então, Zé Luiz, eu vou usar esse argumento da Juliana, dizendo, bom, então o foco não está no sindicato do crime, o foco está no Estado como responsável pela crise. É isso mesmo? O foco deve estar no Estado, fundamentalmente porque, primeiro, a ideia de monopólio legítimo do uso da força, da violência, ela precisa ser repensada do ponto de vista das suas origens no Brasil. Claro que ela é uma ideia força, mais do que um achado empírico. Né? Nunca houve um monopólio, houve talvez um oligopólio, ou a tentativa de concentrar recursos para que todos pudessem ser beneficiados, em tese, e os particulares mais fortes não exercessem a violência uns contra os outros. Mas se a gente observar a história do Brasil, o suposto monopólio do uso legítimo da violência, se e quando houve, ele sempre esteve associado à possibilidade de uso da violência por certos grupos. E aí, obviamente, como a gente sabe, Juliana mencionou muito bem, a ideia de resistências, né? A ideia de insurreições contra esse exercício discricionário da violência, com a participação fundamental do Estado, aí nós temos eventos dessa natureza, como a gente está vendo hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu queria discutir, é a ideia de crime organizado dentro do Estado. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa ideia de que crime organizado é apenas um conjunto de pessoas vinculadas a certos níveis dos mercados de drogas.
É óbvio que não há ingenuidade nenhuma de saber que algumas das organizações criminosas brasileiras, as grandes organizações criminosas brasileiras, chamadas de facções, elas têm negócios internacionais, elas têm lucros astronômicos e elas estabelecem mecanismos problemáticos, discricionários e autoritários de dominação. Isso é um ponto. Agora, o ponto é que a construção dessas organizações, a existência dessas organizações, ela não seria possível sem o Estado. Sem o Estado, sem a participação dos setores do Estado. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa em bancadas no parlamento, no legislativo, nos legislativos estaduais ou federal, até nos municipais, não é que o crime organizado chega lá. Pode ser que parte do crime organizado comece ali. Comece ali como forma de querer controlar o uso do solo e do território, de definir as formas de construção e apropriação, isso em inúmeras cidades brasileiras, de estabelecer mecanismos de cobrança que têm participação de agentes, atores estatais e não estatais, ou ex-atores estatais. Então, nós vamos perceber que a construção... Nós temos que pensar, e isso independente do caso do Rio Grande do Norte, que há mecanismos instalados de gestão de ilegalismos dentro e fora do Estado, com participação de atores estatais, o que não seria possível sem a presença desses atores estatais. Então, muda um governo, entra outro governo, mudam orientações ideológicas, tem algo incrustado ali, absolutamente incrustado, que permite a reprodução desses padrões de violência, esses padrões de autoritarismo em diferentes níveis ali dentro. Então, é fundamental discutir o papel do Estado. Agora, como a Juliana mostrou muito bem, nós temos que discutir com o Ministério Público, o Ministério Público é o fiscal da lei, né? O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, o Judiciário, ele não tem que exercer controles desde a audiência de custódia, desde a condenação de agentes estatais que praticam torturas, sinalizando para esses atores não permissão para que a tortura seja aplicada contra os invisíveis, contra os morríveis, contra os matáveis de sempre, né, da história do país. Mas mecanismos que sinalizem que a realização de direitos humanos ela se dá através de microdecisões práticas de juízes, policiais, promotores, defensores, agentes do Estado no Executivo, e que isso sinaliza para a sociedade uma concepção de direito à vida, de direito à dignidade física, de direito à dignidade pessoal, estando as pessoas aprisionadas ou não. Então, acho que a gente precisa fechar essa ideia de que o protagonista da possibilidade de mudança, claro que a sociedade está pressionando, setores da sociedade estão pressionando, existem setores que são contra, mas o Estado, ele efetivamente tem que recuperar a capacidade, né, não sei se é recuperar, ele tem que produzir a capacidade de garantir direitos para todos. E aí é fundamental, nessa área da gente, que a gente conceba que uma concepção de vingança e de retribuição vinculada a uma política de segurança ou política penal, ela só produz mais violência. E ela produz violência sistêmica. E outra coisa, as pessoas acham, a gente acaba com uma facção e aí ela desaparece. É ilusão achar que as facções desaparecem. É ilusão, as facções se recriam, as facções se reorganizam. Vamos olhar o caso do México, gente. Vamos olhar o caso do México. Vamos olhar o caso da Colômbia. Né? E vamos olhar para o caso brasileiro. Vamos olhar, essas organizações se recriam. E elas têm conexões profundas com setores empresariais e políticos muito altos em todos esses países. A história do México, a história da Colômbia e a história recente do Brasil nos mostra isso. Então, pensar crime organizado, nós temos que pensar com uma outra chave interpretativa. Senão a gente vai ficar pensando que crime organizado é um menino que foi preso com 200 gramas de crack, ou com 200 pedras de crack, e com uma garrucha velha e que é apresentado numa operação em que alguém foi bonificado por isso. Provavelmente, o chefe desse menino entregou provavelmente, estou repetindo, para um policial a possibilidade de ele ganhar uma bonificação e, ao mesmo tempo, receber algum tipo de parte daquilo que está sendo vendido ali naqueles espaços. Então, é complicado isso aí. A gente tem que sempre pensar. Juliana colocou muito bem, a situação é complexa. A gente precisa de respostas complexas e sofisticadas e, ao mesmo tempo, o Estado tem que ser o protagonista, tem que colocar isso em discussão. Muito bom. Zé Luiz, ainda bem que você fez uma amarração assim, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. A técnica está avisando, o papo é rápido, o papo está interessante, mas está acabando. Né?
Então, eu vou me dirigir só a Juliana dessa vez, né? Perguntando a ela o seguinte: Juliana, existe um mercado ilegal que permite ganhos, que é administrado por esses grupos do crime organizado, vamos chamar assim, né? Pode ser a milícia, pode ser outra coisa, quer dizer, e isso está diretamente articulado com a política penal. Parece que o PCC, inclusive, surgiu dessas reivindicações de condições internas nas prisões, né? Você gostaria de dizer o que é preciso fazer de concreto nesse momento da crise, vamos dizer assim, do Rio Grande do Norte, para a gente superar essa crise e apontar um caminho de uma nova política penitenciária? Bom, Não é do todo, é concretamente que passos que poderiam ser dados hoje. Bom, primeiro queria reiterar as colocações do Raton, né? E para falar em termos práticos, eu acho que emergencialmente o que está sendo feito agora, retomar o controle, é uma coisa importante de ser feita. A intervenção ela tem que ser acompanhada por grupos de monitoramento, e esses grupos têm que ser exteriores ao estado do Rio Grande do Norte, senão não vão funcionar, como nunca funcionaram. Não precisa ser só um monitoramento midiático, emergencial, como de fato quase sempre acontece, depois as coisas caem em esquecimento, né? Eu acho que o Raton colocou uma coisa muito forte que eu tento colocar, é que esses ataques, por mais que a gente não compreenda, seja difícil, eles mostram as contradições do nosso Estado de Direito, que na verdade é um Estado violador e que responde com violência, e eles também respondem a essa violência. Tanto o Estado como os crimes organizados está justamente mostrando a violência como idioma central, né? Eu acho que a apuração das denúncias é muito importante. Eu acho também que eu tenho algumas ressalvas em relação a essa ideia de que, a partir do massacre do Carandiru e das demandas de direitos humanos feitas pelos presos, né, de Carandiru, que foi a partir do atendimento a certas reivindicações que o PCC criou. Eu acho que um sistema prisional mais digno é possível, e que conversar com as famílias mais simetricamente e dar vazão e dar reconhecimento para as denúncias que são feitas não é baixar a cabeça para a facção, mas é tentar perceber um problema que é real e que precisa ser revertido, né? Então, eu entendo que se essas investigações elas não forem feitas de forma eficaz, a gente vai ter esse barril de pólvora daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, a gente está tendo de novo essa conversa, né, com requintes ainda maiores de crueldade, talvez com um novo massacre, né? E eu penso, sabe, Silvio, que é possível ter novos caminhos, né, de uma prisão mais digna, né? Como eu falei já sobre a PAC, tem vários problemas, mas eu acho que a gente poderia investir, né? Acho que um bom preso é um preso recuperado, e que vai poder ter uma inserção que vai ser sempre difícil, porque ele sempre vai estar marcado com essa tatuagem perene, né, da prisão. Mas eu acho que formas de dignidade na prisão, elas enfraquecem o crime organizado, porque o crime organizado se alimenta dessa miséria. Então, se você chega numa prisão, você não tem nada, você não tem uma pasta de dente, às vezes, que a facção te dá. Então, uma pasta de dente, uma coisa que pode parecer absolutamente ridícula para nós aqui fora, isso se torna um elemento de poder. Então, reverter esse Estado, e eu acho que é muito importante que o Estado mostre, né, que ele é zelador das leis, ainda que a gente saiba, né, que isso é uma utopia, mas que minimamente tente aplicar essas leis e não as viole sistematicamente, e diga para os presos, pode chorar à vontade, que os direitos humanos vai vir aqui, vai embora, e a gente vai continuar batendo em vocês. É isso que eu tenho observado, é isso que as famílias denunciam há 5 anos e meio, né, e a prática é a mesma. Então, a gente pode estar insistindo nessa mesma tecla. Eu sei que esse é um debate muito difícil, carregado de moralismo, muito difícil para a população brasileira ouvir, porque a gente vive numa situação de miséria e muita desigualdade. Então, a gente tem milhares de brasileiros passando fome hoje, e eles estão morrendo de raiva que presos tenham comida e acham que a comida tem que ser realmente ruim para eles, né? Porque eles estão passando fome. Mas enquanto a gente pensar nessa lógica, a gente não vai sair desse mesmo lugar, e a gente vai continuar, né? Cada vez com a nossa população prisional maior, né?
A gente já é a terceira maior população do mundo e cada vez mais um país mais violento e que fortalece mais e mais as organizações criminosas e as milícias, né? E os grupos de extermínio também, que em Natal também existem, né? Estão fortes, estão atuantes e também é um problema a ser enfrentado. Mas tudo com a participação do Estado e da sociedade brasileira. Então, na PAC, por exemplo, eu acho que é uma questão interessante pensar que quem trabalha numa PAC são voluntários, então a sociedade é chamada a atuar também junto, né? E olhar de perto para ter um novo direcionamento. Enfim, mas são muitas coisas, Silvio. Agradeço a oportunidade e fico por aqui. Olha, deixa eu agradecer, pedir desculpas, inclusive, porque eu não consegui controlar direito o tempo para poder dar uma amarração mais satisfatória para vocês, né? Eu quero agradecer muito a Juliana Mello, a professora Juliana Mello, ao professor José Luiz Raton, pela sua participação e ajudar a entender para todos nós essa situação. E agradecer a você que nos assiste também, dizendo, semana que vem tem mais.